Boa tarde, companheiros e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Diretoria em Foco. Está com a palavra a doutora Paula. Boa tarde a todos. Mais uma semana aí, feriados. E hoje teremos aqui o sorteio, né, Léo? De uma cesta de Páscoa com mais um bolo de Páscoa também para todos nós. Fala aí, doutora Karina. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria. Hoje a nossa live está recheada de prêmios. Temos 2 prêmios para vocês e também temos muita informação. Nós vamos continuar falando aqui hoje sobre o tema do autismo. A doutora Paula vai falar também aqui sobre como dar entrada no BPC Loas, né, doutora Paula? E eu vou passar agora a vez para o doutor Hernandes dar uma boa tarde a todos. Então, quero agradecer a presença de todos, que tenhamos aí uma quinta-feira abençoada. E vou passar a palavra aqui para o colaborador, né, trabalhador aí da categoria, seu Eduardo, para também deixar uma boa tarde aqui para todos nós, bem? Uma boa tarde a todos aí da classe trabalhadora. Quero dizer que nessa tarde que foi feito um convite para estar aqui falando pela classe trabalhadora e me sinto muito honrado, né, de estar aqui junto com essa mesa aqui, junto com os diretores, junto com esse pessoal nessa rádio aqui. E quero dizer aqui um grande abraço para todos aí que venham iniciar um dia abençoado debaixo da direção de Deus. Ok. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Então é isso, gente. Eu quero deixar um informe aí rápido, que hoje a gente estamos aqui com nossos advogados aqui no sindicato, né, advogados dos trabalhadores, do Sitcom, para poder dar maiores informações a vocês, tá? Eu quero só deixar de antemão aqui, dar um esclarecimento aos pessoal da empresa metropolitana, né? Que os pessoal estão passando com uma dificuldade muito difícil, a empresa não está fazendo a rescisão, a empresa não está fazendo pagamento, e o sindicato, né, fizemos um pedido de fiscalização de urgência e essa fiscalização já está sendo feita, tá? Então chegou aqui no sindicato que a empresa está sendo intimada, por quê, doutor Hernando, doutora Karina e doutora Paula? A empresa não está fundo de garantia, com as obrigações, né? Obrigações, né? Várias Aí não teve, obrigações, não né? teve outra maneira, né? Inclusive aqui no sindicato tem algumas ações. A doutora Karina ontem mesmo eu mandei até pro zap dela para dar conhecimento para ela, tá? Esse informe que eu quero informar a todos vocês aí, porque a horinha aqui é pouco, né? Deixar eles dar continuidade aí. Exatamente. Inclusive, Bom. nós tivemos mediação, né, no Ministério do Trabalho para que a empresa apresentasse os pagamentos que foram feitos de salário, e se ela começou a fazer realmente e está em dia com Vale Alimentação, né, Serjão? Sim. E também a questão do Vale Transporte e demais benefícios que os trabalhadores teriam direito lá da construtora metropolitana. E foi bem positivo, e essa questão realmente da fiscalização ela vai ser feita pelo Ministério do Trabalho, justamente porque a empresa ela não está honrando com as obrigações trabalhistas, né, de recolhimento dos depósitos fundiários de todos os trabalhadores, ok? Então agora eu vou passar, né, a vez aqui para o doutor Hernandes, ele vai estar trazendo para vocês os andamentos dos processos e depois a doutora Paula falando dos andamentos dos processos da MIP. Léo? Tem alguma interação, Léo? Temos sim, já temos aqui algumas interações. Primeiramente, boa tarde a todos. O pessoal ainda está entrando na live, mas já temos aqui Márcia Andrade desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Luiz Boa tarde. Mendonça e a Roberta Leandra, todos desejando uma boa tarde. O pessoal Boa tá tarde. entrando. Boa tarde. Boa tarde. Sérgio, por acaso você vai passar algumas informações sobre os convênios, até para o pessoal dar tempo de entrar? Você Não, pode dar continuidade aí, tá, doutor? dá continuidade? Então, Pode tá bom. dar. Então eu vou passar aqui para os andamentos das ações coletivas. Vou começar com a equilíbrio vertical. No dia 14 de abril de 2025, concluídos os autos para despacho do juiz. Em 4 de abril de 2025, apresentadas contra-razões pelo Sitcom a respeito do agravo de instrumento que foi interposto pela Petrobras e a Petrobras foi condenada subsidiariamente. Próxima coletiva, MEC serve verbas decisórias em 4 de abril de 2025, publicado o acordo que acolheu os embargos do Sitcom e negado os embargos da Vibra Energia, prazo para as empresas se manifestarem. Próxima coletiva, Masterlogic e verbas decisórias em 11 de abril de 2025, despacho de redistribuição no Tribunal Superior do Trabalho para julgamento do recurso do Sitcom. Na medida cautelar referente aos salários retidos em 12 de janeiro de 2023,
conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores no total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas decisórias. Próxima coletiva, Inova Rio, verbas decisórias em 10 de abril de 2025. O processo foi incluído em pauta para julgamento. O julgamento ocorrerá no dia 6 de maio de 2025, às 10 horas. Próxima coletiva, Perbras, contrato indeterminado. Em 4 de abril de 2025, nova manifestação da Perbras, informando que os valores estão no processo. Em 9 de abril de 2025, intimação para tomarem ciência do parecer da contadoria para se manifestarem. Já foram juntados os dados bancários do sindicato. Próxima coletiva também é referente à mesma empresa, mas relativo ao contrato de parada com 141 trabalhadores. O andamento é o seguinte: foi feito um balcão virtual pelo Sitcom no dia 19 de março de 2025 e foi informado que está concluído com o ministro desde o dia 10 de março de 2025. Próxima coletiva, VBC Tecnologia, em 8 de abril de 2025, apresentados embargos pela empresa VBC e pela Petrobras. Em 1º de abril de 2025, publicada a sentença condenando a VBC e afastando a responsabilidade da Petrobras. Próxima coletiva, Altivale Automação, verbas decisórias. Em 3 de abril de 2025, concluídos os autos para admissibilidade do recurso de revista que foi interposto pelo Sitcom. Próxima coletiva, Altivale Automação, referente à medida cautelar, em 15 de abril de 2025, publicado despacho do juiz, desconsiderando a manifestação do Sitcom, que questionou a retirada da multa da Petrobras. Está em análise pelo jurídico do sindicato. Próxima coletiva, TFM Petro, em 9 de março de 2025, distribuído no Tribunal Regional do Trabalho, que fica lá no centro do Rio de Janeiro. Aguardar a data para incluir em pauta de julgamento. Próxima coletiva, Misel Engenharia, em 18 de março de 2025, conclui os autos para despacho do juiz. Apresentado recurso extraordinário pelo Sitcom quanto à decisão que afastou a responsabilidade da Petrobras. Aguardar julgamento. Próxima coletiva, Propave Atual Blaspint. No dia 7 de março de 2025, despacho para redistribuição no Tribunal Regional do Trabalho para julgamento dos recursos. Próxima coletiva, REME, em 27 de janeiro de 2025, publicada a intimação para a penhora de 30% dos proventos de um dos sócios, aguardando a resposta do INSS a respeito dos demais sócios. E próxima coletiva e última, TS Engenharia, em 13 de janeiro de 2023, processo suspenso por recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal sobre o tema do ônus da prova de fiscalização do ente público. Tem alguma pergunta? Só algumas saudações ainda, o pessoal ainda também entrando aqui na live. Temos o Levi Leonardo desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Boa Levi. tarde, senhor Levi. Mari Anjos, Roberto Boa tarde. Leandro, Dindinha Santos e Lidiane Boa tarde. Michel, todos desejando uma boa tarde. Boa tarde a Boa todos. tarde. A todos. Boa tarde a todos. Eu agora vou seguir com os andamentos dos processos da MIP, tá? MIP, obra 175 Reduc, foi remetido para o Sejusc para tentativa de conciliação. O pedido, no caso, seria o processo de verbas rescisórias e esse processo já existe valores no processo. Agora a gente está aguardando só marcar audiência. A MIP 175 Termo Rio. Tivemos nova audiência no dia 14, onde ficou adiado para o dia 5 de maio, por conta de ter que aguardar a manifestação do Ministério Público do Trabalho. MIP 170 e 175 Reduc, que eu postei, mandei para o pessoal postar nos grupos hoje, o pessoal ficou em dúvida. Por quê? Tem 175 e 175 Reduc no mesmo informativo. Por quê? São pessoal que saíram em janeiro da 175, não saiu junto com o pessoal do outro processo, saíram após. Aí fizemos o processo junto, que é com o seu Sebastião, seu Geraldo, seu Gelber, né, Karina? Exatamente. Então fizemos um processo só, tá? Conforme determinado no despacho do dia 12 de abril, foi
juntado no processo o valor integral de vocês, entendeu? No dia 15 foi juntado o valor no processo. Então, o pessoal do 170 e esses outros trabalhadores da 175 já tem valor já depositado no processo. MIP 170, o pessoal que saíram em fevereiro, audiência marcada para o dia 29 de maio de 2025. MIP 163, Transpetro, foi recebido mandado pelo oficial de justiça para notificar a empresa MIP sobre a audiência agendada para o dia 26 de maio de 25. Pessoal do 163, Transpetro, tivemos reunião, entendeu, com o Ministério Público do Trabalho essa semana. E a intenção da Transpetro, do valor que tem lá bloqueado, é estar pagando alguns valores para os trabalhadores, né, doutora Karina? Exatamente. E esses valores, né, eles vão ser disponibilizados e vão ser separados pelas entidades sindical. Porque o valor que a Transpetro informou lá na mediação que tivemos no Ministério Público do Trabalho, ele não comporta pagar todos os processos. Então, vai ser separado um valor para cada entidade sindical e cada entidade sindical, através da planilha que a empresa apresentar, vai estar efetuando o repasse aos trabalhadores. Informando ainda que não faremos distinção em quem entrou com ações pelo sindicato e quem entrou com ações por advogado particular. Atendendo a solicitação da doutora Paula Adriana, nós vamos atender a toda a categoria, porque não haverá distinção e nem nenhum tipo de qualquer tipo de não aceitação de resolver a questão dos trabalhadores. O sindicato está aqui para atender a todos vocês, estando ou não com a ação pelo sindicato. Então, esse processo que está lá, essa mediação, né, que foi feita junto ao Ministério Público do Trabalho, onde a Transpetro informou a existência de um crédito de 2.900.000, se eu salvo engano, este valor vai ser separado pelas entidades sindicais que lá estiveram e ele vai ser repassado a todos os trabalhadores que trabalharam no contrato da 163, que a empresa veio a fornecer, né, a planilha com o nome de cada um de vocês e termo de rescisão de contrato junto no Ministério Público do Trabalho. Inclusive, nessa audiência, foi passado que os trabalhadores do contrato 180 trabalham no Transpetro, mas o contrato seria Petrobras, né, Karina? Exatamente. Nós tivemos essa surpresa porque nós entendíamos que trabalharam na Transpetro. Quem teria que ser a contratante seria a própria Transpetro, mas parece que foi cedido o contrato para a Petrobras e nós estamos analisando a inclusão da Petrobras no polo passivo da demanda, além da Transpetro. Tá bom? Sim. E o pessoal da TD, os trabalhadores da TD, haverá uma nova mediação dia 30 de abril. Então, a gente pede que esse pessoal esteja sempre lá na Reduc para a gente estar passando informações, entendeu? A empresa, pelo visto, não está com intenção de resolver nada. O prazo foi até o dia 24 para estar fazendo o pagamento para vocês. Então, por favor, procure a direção do sindicato. A gente depende que vocês nos passem maiores informações, porque os avisos comunicados que temos da empresa TD são passados pelos trabalhadores. Poucas vezes são às vezes que as empresas estão passando o comunicado para a gente, referente à TD. Então, Petrobras não se manifesta sobre isso, já encaminhamos vários ofícios para a Petrobras e até o momento nenhuma resposta. Doutora Karina? Pois bem, então, agora vamos passar para o Léo. Léo, quais são as interações que nós temos hoje? Temos aqui sim já, doutora. Temos a Lidiane também desejando uma boa tarde a todos. Boa temos tarde, a Priscila Lidiane. Gomes, temos o Marcelo Melo, Boa temos tarde. a Gisele Cordeiro de Deus, Boa tarde. Boa temos tarde. o Rafael Monteiro, Nete Freitas, Márcio Reis. Boa tarde. E a Lidiane deixou assim, ó, quero participar do sorteio, vai ser meu presente de aniversário. Olha, que beleza. meus parabéns. Meus Boa parabéns. sorte. Boa sorte. Temos a Marcele Nobre também desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde, tarde, Marcele. Por quanto só? Então, né, dando continuidade à live anterior que nós estávamos falando dos direitos dos autistas,
Hoje, eu e o doutor Hernandes vamos passar uma parte aqui para vocês, né? Sobre os direitos dos autistas, que muitas pessoas não sabem que tem, né? Os portadores, né, de autismo. E depois disso, nós vamos estar passando para a doutora Paula, tá passando para a gente aqui um pouquinho sobre o BSP LOAS, né? Para autista. Então, doutor Hernandes, além dos direitos dos autistas que nós já tínhamos mencionados na live anterior, né? Nós vamos aqui também falar sobre alguns suportes legais a pessoas atípicas, que muitas pessoas não sabem o que nós temos. Doutor Hernandes, fala pra gente, é possível que a pessoa portadora de autismo, ela tenha vaga especial de estacionamento? Sim. Além de vaga especial, também tem outros benefícios, né? Como isenção de IPTU, desconto na conta de luz, descontos em passagens aéreas e meia entrada. Mas vamos focar aqui na pergunta que foi em relação à vaga especial de estacionamento. Então, as pessoas com TEA têm direito a vagas de estacionamentos preferenciais, né? Que são até pintadas ali, né? A gente vai, é muito comum em shopping, né? A gente vê aquelas vagas pintadas, né, no chão. Então, desse modo, são reconhecidas suas necessidades especiais e há a garantia de acesso mais fácil a serviços e locais públicos. E com relação à isenção de IPTU e IPVA, elas também podem ter esse direito? Sim, pessoas atípicas têm direito à isenção de imposto sobre propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, e imposto predial territorial urbano, chamado IPTU. Essas isenções visam aliviar a carga financeira das famílias de pessoas com autistas e reconhecer suas necessidades específicas. Também pode ser dado a elas o direito de ter desconto na conta de luz? Sim, as famílias precisam preencher o requisito de renda de até meio salário mínimo por pessoa na residência para ter direito a essa medida. E descontos em passagem aérea é possível também? Também, pessoas com autismo que necessitam de assistência em voos têm direito a um acompanhante com desconto de 80% no custo da passagem aérea. Olha que interessante, muitas pessoas não sabem disso. E agora eu vou falar um que eu utilizo muito em razão do meu filho, né? Que é a meia entrada, né? Pessoas com autismo, elas têm o direito à meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Isso garante, na verdade, o acesso, né, das pessoas portadoras a várias atividades culturais e de entretenimento com preços reduzidos. Tá ok? Então, por exemplo, de meia entrada, é necessário que apresente na hora, né, que você for nesses tipos de evento, você apresente o laudo ou a carteirinha já, né, se a pessoa já tiver a carteirinha da Lei Romeu Mion, né, que apresente no ato para que a pessoa faça jus a esse benefício de 50% que muitos dão, né, em entradas, por exemplo, em brinquedos, em atividades como teatro, cinema, tá bom? Para os portadores. Agora a gente vai voltar aqui um pouquinho, doutor Hernandes, e falar de quais são os direitos dos autistas na Previdência Social. Certo. Então, deixa eu botar aqui na página correspondente. Então, quais são os direitos dos autistas na Previdência Social? Então, os direitos dos autistas na Previdência Social são uma parte crucial do amparo legal oferecido a essa comunidade. Dentre os benefícios relacionados à saúde, destacam-se dois principais. A aposentadoria por invalidez. Este benefício é concedido às pessoas com deficiência que são consideradas permanentemente incapazes para o trabalho. A avaliação da incapacidade é realizada por meio de perícia médica da Previdência Social. Para a concessão, é necessário ter contribuído por, no mínimo, 12 meses em casos de patologia, sem prazo de carência em casos de acidentes. Importante ressaltar que, caso a patologia já exista, ao se filiar à Previdência Social, o segurado não terá direito ao benefício, exceto em casos de agravamento. Além disso, se o segurado precisar de assistência permanente, o valor da aposentadoria por invalidez pode ser aumentado em 25%. E em caso de aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, esse benefício é concedido às pessoas que comprovem o tempo de contribuição necessário de acordo com o sexo e o grau de deficiência. Para os homens com deficiência leve aos 33 anos de contribuição.
e, se for moderada, aos 29 anos de contribuição. E se for grave, aos 25 anos de contribuição. Para as mulheres com deficiência, se for leve, aos 28 anos de contribuição, se for moderada, aos 24 anos de contribuição, e se for grave, aos 20 anos de contribuição. Agora, né, então, né, a doutora Hernanda esclareceu que são dois dos direitos que nós vimos da Previdência, né, com relação à aposentadoria por invalidez. E agora nós vamos passar para a doutora Paula aqui, para ela estar falando para a gente um pouquinho sobre BPC, né, para o autismo. Doutora Paula, o que é o BPC para o autismo, para autismo, né? Já eu falo. Léo, como está aí? Estamos aqui, ó. Ah, é, vamos ver as interações do dia, né? Temos o Hélio César Souza, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Hélio. Temos o Ricardo Fernandes também, desejando uma boa tarde a todos. Boa Temos tarde. o Boa Márcio tarde. Isaac. Boa tarde. Temos a Priscila Gomes. Boa Temos tarde. a Priscila. Marcele Andes aqui, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa E o tarde. Gilvan Santos botando assim, tá bonita, hein? Ah, obrigada. Essa é a nossa cesta. Por favor, compareçam, curtam, né, Léo? Isso. E vamos até o final. Aqui, ó. Nosso brindezinho de Páscoa. Olha que essa cesta tá recheada. Acho que eu vou sair da live e vou Concorrer. entrar pra concorrer. Concorrer também, né? Não pode. Olha, a gente não pode, tô brincando, Quem tá? ganhar vai se Mas dar quem bem. ganhar hoje vai passar uma Páscoa muito, muito, muito doce, né? Muito doce. Marcele Andes deixou assim, ó. A live de hoje está sendo muito esclarecedora para as famílias atípicas e para todos nós, que temos familiares e amigos. Sabemos os direitos que todos têm. Isso. Obrigada, Muito bom, Marcelo. obrigado. Boa Obrigada. colocação. O que é o BPC para o autismo, né? O BPC é um benefício assistencial, ou seja, não é uma aposentadoria nem um seguro social. Ele é destinado à pessoa em situação de vulnerabilidade social, que não tem meios de prover sua própria subsistência. O BPC para autista, em particular, é uma modalidade do benefício destinado a pessoas com transtorno do espectro autista, que se enquadra nos critérios de elegibilidade estabelecidos pela legislação. O benefício LOAS não exige que o beneficiário tenha contribuído para o INSS e, por isso, não gera direito a qualquer tipo de aposentadoria ou pensão por morte. Ele é destinado a garantir a subsistência das pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não tem condições de prover o próprio sustento. A pessoa com autismo que se enquadra nesses critérios pode solicitar o benefício desde que comprove sua condição por meio de laudos e atestados médicos. Vamos Olha terminar. que interessante, né? Que a doutora Paula está trazendo para a gente. Ou seja, é um benefício. Você não precisa ter contribuído para a Previdência Social para você ter direito a esse benefício. Então, doutora Paula, explica para a gente agora, então, como é que funciona o BPC para os autistas? O benefício ele é concedido mensalmente no valor de um salário mínimo. Atualmente, na época que era 1.412, agora está 1.500 e pouco. O pagamento do benefício é feito pelo INSS. O BPC não gera direito à pensão por morte, ou seja, não é transferível a dependentes em caso de falecimento do beneficiário. O benefício pode ser acumulado com outros benefícios assistenciais, desde que o valor total não ultrapasse o limite estabelecido por lei. Entendi. Então, vamos lá. Então, quem é que tem direito a receber o BPC para autismo? Todas as pessoas com autismo que atendem aos requisitos estabelecidos pela lei podem solicitar o BPC. É importante lembrar que o autismo é considerado uma deficiência de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, CID-10, seção F84, Transtornos Globais de Desenvolvimento, e que a condição pode afetar significativamente a capacidade de trabalho em dependência da pessoa afetada. Para ter direito ao BPC, a pessoa com autismo precisa apresentar laudos, atestados médicos que comprovem sua condição e que indiquem a limitação que ela possui para realizar atividades cotidianas. Esses laudos e atestados devem ser emitidos por médicos especializados em autismo, como neuropediatras,
psiquiatras ou psicólogos. Além disso, é necessário comprovar que a renda familiar per capita é de 1/4 do salário mínimo. Isso significa que a soma da renda de todas as pessoas que moram na mesma casa deve ser dividida pelo número de moradores. E o resultado deve ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Entendi. Então, as pessoas, para terem direito, né, ao autismo, elas têm que ter sido diagnosticadas, têm que ter laudo e elas têm que ser inseridas, né, no CID próprio para o autismo, tá ok? Logicamente que para receber o BPC Loas, a pessoa ela tem que demonstrar que a renda dela, né, ela atinge a legalidade para ter, que é justamente ter 1/4 do salário mínimo. A soma de todos os salários e vai dividir e dar 1/4 do salário mínimo. Existe, assim, nesse caso, alguma exceção a essa regra ou não, doutora Paula? Sabe me informar? Não. Os requisitos para a concessão do PPC para autista. Para que o autista possa ter direito ao PPC, é preciso que ele preencha os seguintes requisitos. Possui diagnóstico médico de transtorno de espectro autista, comprovado por meio de laudo. Olha, Ter renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Não receber nenhum outro benefício no âmbito da Seguridade Social, seja ele previdenciário ou assistencial. Possui diagnóstico médico de transtorno de espectro autista, comprovado por meio do laudo médico, ter renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo vigente, não receber nenhum outro benefício no âmbito da Seguridade Social, seja ele previdenciário ou assistencial, porque não pode acumular, né, doutora Karina? não pode acumular nenhum benefício com o outro, não é? Sim. Perfeito. Então, nessa questão toda, para ter direito ao benefício da prestação continuada, a pessoa autista precisa cumprir alguns requisitos, né? Quais são eles, doutora? Entendeu? Comprovar a condição do autismo, a comprovação de deficiência pode ser realizada por meio de laudo médico ou de avaliação social realizada pela perícia médica do INSS ou pelo Serviço Social do CRAS. Comprovar a renda per capita. A renda per capita por família não pode ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Significa que se a família for composta por 4 pessoas, por exemplo, a renda mensal não pode ultrapassar o valor do salário mínimo, né? Não receber nenhum outro benefício previdenciário ou assistencial. A pessoa autista não pode receber nenhum outro benefício, como aposentadoria, pensão, seguro-desemprego, entre outros. Está inscrito no CAD único. Para ter direito ao BPC, a pessoa autista precisa estar inscrita no CAD único, que é o cadastro do governo federal que reúne informações sobre as famílias de baixa renda. No caso, você tem que procurar o CRAS mais perto da sua residência para estar fazendo esse programa do CAD único, né, Karina? Perfeito. E seu Eduardo vai falar alguma coisa, seu Eduardo? Vamos só botar ele aqui para conversar um pouco Tô com a ouvindo gente aí, agora? tô ouvindo falar aí, é bem interessante. Eu mesmo, no caso, tenho um filho de uma prima da minha esposa, ele tem autismo, e eu tô ouvindo vocês falar, hoje ela se encontra desempregada, e eu creio que ela não sabe desse direito a qual foi mencionado, que ela descobriu, o garoto tá com 5 anos de idade, bem imperativo, corre, não para, e esse dia ele diagnosticou que ele estava com essa doença, e ela não ganha benefício nenhum. Eu tô vendo vocês falar aqui, e através desse diálogo aqui, eu vou estar levando até isso para ela. Ela se formou agora em técnico de enfermagem, está com dificuldade de trabalhar, até devido ao problema do filho, e ninguém fica, a mãe não fica, e ela abriu mão de trabalhar para estar dando uma assistência ao filho. E ela não tem ciência do que você acabou de dizer aqui. Olha que importante, né? É esclarecedor, né, que a gente sempre está trazendo assuntos atuais sobre temas, né, que envolvem a nossa população, que envolvem os direitos trabalhistas, que envolvem direitos fundamentais. E o maior direito que a gente traz aqui é o direito à informação, porque quando nós informamos as pessoas, nós trazemos consciência, nós trazemos orientação e também trazemos o incentivo das pessoas estarem buscando os seus direitos, sejam trabalhistas, sejam sociais, né? Sejam constitucionais, porque o direito ao acesso a ter ao benefício também é um direito constitucional de cada cidadão brasileiro. A gente tem que ter essa consciência de trazer
informação, esclarecer. Eu fico muito feliz da gente estar trazendo esse assunto, abordando sobre autismo e estar podendo esclarecer para você que hoje está participando aqui da live com a gente, né? Verdade, sim. Eduardo, quer falar lá de Magé? Troca aqui agora, vem pra cá, senta aqui pro pessoal te ver, né? O pessoal também tem que ver o nosso visitante aqui. Novamente, uma boa tarde a todos os trabalhadores, trabalhadoras. Torno a dizer aqui que é gratificante para mim fazer parte aqui dessa reunião aqui, junto com os diretores, com os advogados, onde está esclarecendo vários assuntos aqui relacionados à classe trabalhadora. Exato. E foi também aqui frisado aqui assunto sobre família aqui, onde eu tive esse privilégio de participar dessa live aqui, junto com os amigos aqui, e foi bem útil também para dentro da minha família, onde tem esse caso ao qual a doutora mencionou aqui. Tem uma criança com esse problema de autismo, onde a prima da minha esposa ela não adquire benefício nenhum, e até então acho que nem sabia, vai saber agora através da minha pessoa. E queria também frisar aqui um assunto aqui, tem convidado a doutora Paula aí, eu moro na cidade de Magé aí, ao qual onde tem levantado lá um movimento, tá para chegar uma empresa lá, para gerar em torno de 1.200 vagas de emprego. Olha quantas vagas? 1.200? 1.200. Gente, são muitas vagas de emprego. Uma obra de gasoduto e tem uma rodovia também, a 493 também, que cruza lá dentro da cidade. E nós vemos uma luta desde a época do saudoso Mazin. Hoje não tem Magé. A gente botamos 3, 4 reuniões na praça e apareceu um grupo grande de mulheres lá também. E elas não têm essa oportunidade ao qual eles têm na Reduc, de acessar as empresas, de concorrer a uma vaga. E tem até uma amiga que está sempre conosco lá, mas outras lá, a Simone, ela falou assim: Eduardo, eu estou com vocês desde 2013. Eu só participo de reunião de vocês, eu mesmo nunca consigo ser contemplado numa vaga de emprego. E quando ela falou aquilo ali, chamou a minha atenção. Eu vim até a doutora Paula e falei com ela se fazer o convite da próxima reunião que tiver em Magé lá. Sei que aqui está muito ocupada a parte diretória do sindicato, que a senhora subisse lá com a fala, para estar falando lá, assim, na classe das mulheres, do direito. Tem uma jovem lá que até falou assim: rapaz, você sabia que as mulheres têm direito a 8% ou 10% das vagas de emprego? Eu falei: eu sei disso. Portanto, que hoje na Reduc lá tem mulheres sendo qualificadas e as mulheres estão tendo acesso junto conosco dentro da refinaria, seja uma vaga de observadora, técnica de segurança. E eu convidei a doutora Paula para estar fazendo parte dessa próxima reunião. A gente vai estar alinhando e vai ter um grande número também expressivo de mulheres lá, para ela também, como a doutora esclareceu aqui na parte do autismo, também está expondo, esclarecendo esse lado aí que muitos não têm esse conhecimento. Uma coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento, o entendimento. Eu vim aqui nessa reunião aqui agora de manhã aqui, e daqui eu peguei para mim muitas coisas a qual foi falado aqui. Hoje foi traçado até sobre esse assunto aqui embaixo, sobre o direito trabalhista, e muitas vezes a gente não tem esse entendimento, esse conhecimento. Então, assim, é bem esclarecedor. Então, assim, eu venho dizer aqui, frisar, nessa tarde aqui, que eu me sinto muito honroso de estar aqui junto com vocês aqui, fazendo parte aqui dessa live aí. E nesses processos que vocês falaram aí, todos aí, eu tenho um cunhado meu que também se encontra nessa situação aí, nessa MIP aí, que não recebeu, e eu vejo lá no dia a dia ele meio apreensivo. E, assim, através dessa reunião aqui, eu vou ter, se ele não estiver assistindo, eu vou poder também levar, através do que eu ouvi aqui, para ele. Eu vou esclarecer algumas dúvidas que ele tem no dia a dia. Tem dificuldade até mesmo de estar vindo aqui no sindicato, porque ele está no biscate. Então, assim, eu quero dizer para vocês nessa tarde aí, nessa manhã, que é muito honroso estar aqui junto com vocês aqui. Obrigada. Eduardo, o prazer é todo nosso. E quanto ao convite, ele já está aceito. É só marcar o dia e horário que estaremos lá. Obrigada pelo convite, tá? E falar sobre essa contratação, a gente, o Citiscom sempre bateu muito assim nessa tecla de que a refinaria tem que ter no contrato já estipulando porcentagem, entendeu, de contratação de mulheres. Porque é muito complicado hoje em dia. Eles escolhem muito e não vê o sacrifício que a mulher tem. A mulher precisa trabalhar. Muitas das vezes a mulher, ela que leva o sustento para sua casa, para sua família. Muitas das vezes é mãe solteira e precisa muito disso, precisa trabalhar. Estamos juntos aí, Eduardo. Obrigada pelo convite. Tá bom. Exatamente, né? E aí, Léo, alguma interação na nossa live? Alguma pergunta, alguma dúvida? A Leide Mendonça, excelentes esclarecimentos. A Márcia Andrade deixou assim, ó, Iba, pelo brinde que vai ter hoje. Temos a Maria Clara aqui desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Maria Clara. Temos o Gilvan Santos dizendo assim que a sexta vai ser dele. Temos o Abson Correia desejando uma boa tarde a todos. Boa que tarde. Deus abençoe.
Boa tarde. Boa tarde. Milena Nobre também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Boa Mariana. tarde. Roberta Leandro deixou assim, ó, que cesta linda, essa vai ser minha. Olha, vamos mostrar de novo essa cesta, porque tá todo mundo falando dela, né? Muitos não Então foram. vamos mostrar essa cesta. Olha, tá recheada. Tem ovo de Páscoa maravilhoso. Tem biscoitinho de... Meu Deus do céu, esse biscoitinho é uma delícia, gente. E nós temos também uma colomba pascual. Gente, tá muito recheada. Olha, alguém que ganhar... Não, alguém não. Ou as pessoas, né, que ganharem, ou essa ou a colomba, vão passar uma Páscoa muito doce, não vão, gente? Olha que lindo. Isso aqui Vamos tudo ver. preparado com muito carinho pelo sindicato aqui para vocês. E voltando aqui ao nosso assunto do autismo, né? Na semana passada nós estivemos falando sobre ele. Nós falamos que é uma condição, né, do neurodesenvolvimento. Não é, na verdade, visto como uma doença, tá? Ele é uma condição neurológica que atinge as crianças. E eles são de nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. E aí quem diagnostica geralmente é o neuropediatra, juntamente com uma equipe médica, o pediatra, enfim, e eles analisam essa questão. Só que o autista, ele tem direitos, ele tem direito à educação, ele não pode ser rejeitado a matrícula dele numa escola, por exemplo, foi o que a gente passou semana passada. Ele tem direito a acompanhamento, ele tem direito a mediador na escola, ele tem vários direitos que o Estatuto também da pessoa com deficiência, ele prevê como direito a trabalhar, gente. O autista, ele pode ter trabalho, ele tem que ter acesso a transporte escolar. Nós falamos da Lei Romeu-Mion, que ela fala justamente sobre a carteirinha de identificação da pessoa com autista, que é chamado de CIP-TEA. Essa carteirinha ela é muito importante, por quê? Porque muitos autistas, você é uma condição que às vezes visivelmente assim, a deficiência, né, você não vê. Então a criança ou o adolescente ou o adulto, ele usa um cordão contendo a sua identificação. E a gente passou esses direitos, né, dos autistas. E continuando aqui com a doutora Paula, como é que a pessoa, né, a mãe no caso, ou o pai, né, ou o próprio autista, que pode ser um adulto, por exemplo, que esteja querendo solicitar, como é que eles podem estar solicitando o BPC para eles? Como pode acontecer? Para solicitar o BPC para autismo, é necessário agendar uma perícia médica no INSS. Esse agendamento pode ser feito por telefone, pelo 135, pelo site do INSS. Se o autista atende aos requisitos para receber o BPC LOAS, pode solicitar o benefício junto ao INSS. Para isso é necessário estar inscrito no CAD único e passar por uma avaliação social. No dia da perícia médica no INSS é necessário levar todos os documentos que comprovem a condição de autismo e a renda familiar per capita. Para solicitar o BPC para autista, é preciso seguir os seguintes passos: verificar se o autista atende os requisitos de elegibilidade conforme descrito acima. Providenciar a documentação necessária, que inclui documento da identidade do responsável legal e do autista, pode ser pai, mãe, tutor, curador, representante legal, CPF do responsável legal, comprovante de residência atualizado, conta de luz, água, telefone, etc. Laudo médico que atende o diagnóstico de autista. Além disso, é importante levar os seguintes documentos: documentos de identificação válido, RG, CNH ou carteira de trabalho. A gente fala CNH ou carteira de trabalho porque muitas das vezes, né, Karina, às vezes a pessoa é diagnosticado de uma forma meio tardia, né? Sim, tem pessoas adultas que estão recebendo diagnóstico hoje em dia, porque o autismo, né, não só o autismo, como vários tipos de deficiências neurológicas estão sendo observadas com maior clareza e estudadas, né? E as pessoas estão procurando também verificar, né, e fechar o diagnóstico, né, delas. Tem pessoas que, por exemplo, são portadoras de TDAH, né, e só adultas que verificam isso, né? E com certeza de autismo também. Existem pessoas que estão sendo diagnosticadas já adultas. Então, além da identidade, o CPF, comprovante de residência, o cadastro, né, no CAD único atualizado, que
tem que procurar o CRAS mais próximo da sua residência, certidão de nascimento ou casamento, laudo atestado médico no caso de pessoa com deficiência e comprovante de gastos. Para comprovar a deficiência, é importante apresentar laudos médicos que comprovem o diagnóstico de autismo e seus efeitos na capacidade laboral da pessoa. Além disso, é recomendado que sejam apresentados relatórios médicos e psicológicos que mostrem as limitações e necessidades específicas da pessoa com autismo. Após a apresentação dos documentos, o INSS irá analisar o requerimento e, se tudo estiver correto, considerar o benefício no prazo de 45 dias a contar da data de entrada do pedido. Esse prazo pode ser maior caso o INSS necessite de mais tempo para analisar, podendo chegar até 2 anos para a conclusão do processo. Caso exista alguma dependência de documentação ou outras informações necessárias, o INSS irá solicitar ao solicitante para que sejam providenciados, né? No caso, dependendo para análise até 2 anos, aí tem umas formas jurídicas, né, doutor Hernandes, que a gente pode estar fazendo para que seja avaliado em menos tempo também, né? Não quer dizer que vai dar entrada e vai aguardar 2 anos de pronto, né? Não. Claro que não. A gente pode estar pedindo, entrando com mandado de segurança, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente, para pedir mais agilidade na análise, né? Sim, sim. Do requerimento. A concessão do benefício LOAS depende de avaliação social e médica realizada pelo INSS. Por isso, é fundamental apresentar toda a documentação necessária e comprovar a condição de risco social para que o processo seja agilizado. Caso o pedido do BPC seja negado, é possível entrar com recurso administrativo e ou judicial, aquilo que eu estava falando, né? Para garantir o direito da pessoa com autismo. O advogado especializado em direito previdenciário pode auxiliar em todo o processo e defender os direitos da pessoa com autismo. Aqui no sindicato, eu nem vou falar, mas nós temos uma especialista, tá? Ao meu lado aqui, ó, falando com vocês. Então, eu sempre falo para os trabalhadores, antes de vocês fazerem contagem, antes de aposentadoria, antes de vocês verem benefício, procure o departamento jurídico. Nós temos uma especialista em direito previdenciário, que é a doutora Paula Adriana, e ela vai poder esclarecer, tirar as dúvidas e ver e traçar, às vezes, o melhor plano para você, né? Com relação à aposentadoria, com relação a benefício, o que poderia ser feito, porque muitas vezes o trabalhador, ele tenta dar sozinho a entrada em benefícios, né, junto ao INSS, e depois só procura o sindicato quando o recurso foi indeferido, né? Foi indeferido, né, pela autarquia, né, pela Previdência. Léo, e aí, como estamos? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ó, temos o Ricardo Fernandes desejando uma Boa tarde. Ricardo. Boa tarde. Parabenizando pelos esclarecimentos. Boa tarde. A Mileide Mendonça, muito bom os esclarecimentos, pois nem todos sabem dos direitos para famílias atípicas. Tá? Priscila Gomes deixou assim, assistindo. Temos o Gilvan Gomes, muito bom. Temos a Cláudia Lu desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. A Marcele Anjos deixou assim, tive o privilégio de trabalhar junto com o irmão João. Um grande abraço para ele. Ai, que bênção. É, já é CD, né? Márcia Andrade também, irmão Eduardo, um homem de Deus. Ai, bênção. Ricardo Fernandes, boa tarde a todos. Estão de parabéns de falar sobre o autismo. Temos a Márcia Andrade deixou assim, ó, saudade do irmão. Milena Nobre deixando assim, conteúdo rico. Temos aqui também a Roberta Leandro, bem lembrado, meu amigo. Muito bom falar sobre mulheres nessa live. Exatamente, né? Nós sempre temos que falar, né, das mulheres, né? Aliás, aqui no departamento jurídico, o doutor Hernandes é um pouquinho voto vencido, né? São 2 mulheres, né? Agora a doutora Sônia somos 3, né? E o doutor Hernandes fica lá quietinho, né? Bom, já que você citou meu nome, eu gostaria de falar sobre uma vitória, né? Sim, sim. Que os trabalhadores tiveram, né? Embora seja uma situação fora da Reduc, até porque o sindicato representa os trabalhadores Sim. que laboram na Reduc e também fora. Sim. Então temos aí uma ação coletiva, né, que está próxima aí de ser finalizada, né, e foi uma vitória dos trabalhadores. Eu me refiro à ação coletiva Servitec, Serviterg, né. Essa empresa dispensou em março os trabalhadores. O sindicato entrou com uma ação coletiva, conseguiu lá a condenação das 2 empresas e conseguiu também a constrição dos galpões que a empresa tinha, já que era o único patrimônio que foi deixado, né? Certo. A empresa encerrou a atividade, os galpões ficaram lá. Inicialmente conseguimos, né, a penhora do imóvel,
Em seguida entrou uma igreja ocupando o local, já não se encontra mais no local. Houve um leilão, né, para tentativa de venda, né? Na época não apareceu nenhum interessado, mas recentemente, através de um requerimento que foi apresentado, de venda direta, e aí é uma modalidade um pouco diferente do leilão, né, já que a venda direta é feita por um corretor e aí ele busca algum comprador, né, que tem interesse, e foi localizada uma empresa que demonstrou interesse e comprou os 2 galpões por R$2.250.000. Inicialmente essa empresa teve que fazer o depósito, né, de R$675.000, já tem já no processo, né? Exatamente. E o saldo remanescente vai ser pago através de parcelas. Então esperamos aí a integralização do valor para que seja o valor repassado aos trabalhadores. Então, é uma grande vitória, né, do jurídico do sindicato, porque eu lembro que na época havia uma questão de uma venda que foi feita e depois a gente conseguiu anular, porque nós já tínhamos de prontidão, né, feito a constituição, né, a indisponibilidade desse bem no cartório, e nós conseguimos que o bem em si, ele não fosse retirado do processo e tirado, inclusive, essa indisponibilidade. E o jurídico do sindicato atuou muito bem nessa questão. Outro processo que nós estamos em vias de estar realizando o acordo é o processo do pessoal que saiu da cinética, tá? Eu acabei, nos andamentos, acabei esquecendo de falar, agora o doutor falou, e em que a empresa apresentou propostas de acordo aos trabalhadores da empresa cinética, e nós estaremos repassando a proposta que foi feita para os trabalhadores estarem começando a receber os direitos trabalhistas deles a partir de maio, ok? Então nós vamos estar passando também a proposta para os trabalhadores, marcando uma reunião aqui no sindicato e apresentando a proposta da empresa, ok? Daqui a pouco será também a MIP, né? Não é? Com certeza, a MIP a gente já está entabulado aí, se Deus quiser a gente vai conseguir resolver, como nós estamos resolvendo para toda a categoria, porque a nossa intenção aqui é que você, trabalhador e trabalhadora, entenda que o sindicato, ele existe por você e para você. Você venha, busque assistência sindical, tenha consciência de que você sendo sindicalizado e você sendo um associado do sindicato, você tem benefícios que muitas outras categorias não têm. Um sindicato atuante, um sindicato que está no dia a dia com vocês, lutando por vocês, por melhoria, seja através das campanhas salariais, seja através do departamento jurídico, odontologia e tantos benefícios que o sindicato dispõe para vocês, categoria, ok? Como eu sempre digo, né? O sindicato são vocês, trabalhadores. Sem vocês não somos nada. Então, compareçam. Tá aberto o convite, o trabalhador que quiser participar da nossa live, todas as quintas-feiras, de meio-dia até as 13. Perguntas, algum tema, entendeu? Que vocês queiram que seja abordado. Pode estar mandando mensagem pro Léo, né, Léo? Que ele vai estar encaminhando pra gente e a gente vai estar fazendo o estudo e apresentando aqui para vocês. A dúvida que vocês tiverem, pode tirar no ao vivo. E como é que estamos aí, Léo? Vamos lá, vamos dar continuidade, tem bastante comentário. Temos aqui a Lidiane Michel, deixou assim, ó, boa tarde. Gostaria de saber mais sobre as oportunidades para mulheres de Magé. Agora o Eduardo. Tá, então eu vou dar a palavra aqui ao nosso convidado, Eduardo. Nosso convidado especial, Eduardo. Aí, Eduardo. As mulheres se interessaram por esse assunto aí. Vem aqui novamente, aqui mais uma vez, entrar no assunto. Como é que vai estar funcionando? Hoje foi tirado lá uma comissão de trabalhadores junto com as câmaras dos vereadores, onde o Jean hoje se encontra aí à frente aí, junto com a diretoria do sindicato, está alinhando aí. O que acontece? Foi tirada uma comissão para estar fiscalizando a empresa e tá vendo aí se vai direcionar essa empresa para o Cine. De imediato eu acho que vai ser o Cine lá. E lá vai ter um órgão que vai ali estar fiscalizando, que é junto com a comissão, o sindicato, junto lá com um vereador lá, que entre os 16 foi tirado um, que é o Pará, que vai estar junto ali com a comissão, junto com o sindicato, fazendo esse trabalho junto. E ali vai estar exigindo essa mão de obra aí, como foi colocado aqui, 8% ou 10%, onde vai estar exigindo ali esse número de mulheres ali. A gente vai estar entrando em contato com a empresa, e a empresa vai estar, assim, dando a relação de mão de obra. E através da relação de mão de obras ali, nós vamos estar inserindo as mulheres nessas vagas, nesses 10% aí,
ao qual a empresa vai te disponibilizar para estar assim, oferecendo para a gente, da comissão junto com o sindicato. E nós vamos estar direcionando essas mulheres. Aí você vai me perguntar, como eu vou fazer parte aí? Hoje tem um grupo lá, tem 2 grupos em Magé lá de trabalhadores, onde tem sempre assim, um sábado sim, outro não. Pela manhã a gente está sempre discutindo esses assuntos. E você vai estar interagindo ali junto conosco ali, participando dessa reunião e vai estar seguindo ali junto com a comissão, junto com o sindicato. E ali nós vamos direcionar você para você concorrer a essa vaga de emprego. Eduardo, me pintou uma dúvida. Vai ter distinção? Tem que ser morador de Magé? Poder ser de outros municípios? Como é que funciona? Essa obra ela está abrangindo Magé, Caxias, que ela vai vir da Reduc, lá da Copérgia Atecã. Magé, Caxias, Guapimirim, Itaboraí, ela vai abranger essas 3 ou 4 cidades. E está de imediato, acho que vai instalar 3 ou 4 canteiros. Acho que um na Atecã, um outro em Magé, estão definindo os locais. Ou seja, todos vão poder concorrer uma vaga de emprego. Portanto, que a obra vai estar passando em vários municípios. Então, ao todo, não tem distinção. Ótimo. Portanto, que assim, é Rio de Janeiro, como hoje, acho que em Itaboraí também, acho que muitos não sabem. Viemos traçar um assunto sobre Magé. Hoje o Cine lá é estadual. Qualquer um que mora em Magé, Guapi, está conseguindo acessar lá as vagas de emprego. Estão chegando as empresas lá e as pessoas estão conseguindo ter esse acesso. A outrora não tinha uma restrição. Se morasse em Itaboraí, acessava essa vaga. Eu moro em Magé, a gente tinha que ter comprovante de residência de lá. Só que foi feito um acordo lá, junto com o Coleste aí, quebrou esse vínculo. Que tudo é Rio de Janeiro. Então, se o cara mora em Magé, eu trabalho aqui na Reduc. Então, o cara mora em Itaboraí, ele vem e trabalha aqui também. Então, a gente também daqui podemos trabalhar. Então, se ela mora em Caxias, mora em outro lugar, no Rio de Janeiro, ela vai concorrer a essa vaga. Desde o momento que esteja dentro do quesito da empresa, como foi colocado lá. Tivemos uma reunião com 150 trabalhadores e muitos ali ficou na dúvida. Como é que seria esse processo seletivo? Eu falei, a empresa vai recorrer ali, os currículos, não vai nem recorrer aos currículos, ela vai direcionar as vagas ao Cine. Então, você vai acessar lá o Cine. E se você tiver a vaga ali no teu perfil, você vai concorrer a ela. Se não tiver, vai ter que aguardar. Ótimo. Tá legal? É isso que a gente precisa. Trabalho. A gente tem que trabalhar, né? Continuando aqui, Marcelo Nobre deixou assim, ó. Nós mulheres queremos uma oportunidade de emprego igual a todos. Somos mães, mulheres e queremos nossa oportunidade. Tá certo? É isso aí, Marcelo. Vamos lá, Léo? Vamos lá. Dando continuidade aqui, ó. O Robson Viana deixou assim, ó. Boa tarde a todos. Boa tarde. Participei da primeira turma do projeto do sindicato e Petrobras chamando a cidade da solda. Fiz o curso de solda, não consegui uma oportunidade na refinaria. Em relação às vagas, não tem divulgação. Não seria mais viável divulgar as vagas no site para todos se candidatarem através de currículos ou por e-mail? A gente já foi falado sobre isso, né? Nas outras reuniões da Sérgio. Sim. Pode dar um esclarecimento? Como que ficou Posso. essa questão? O que acontece? Eu não vou levar nem... Sempre eu falo, a minha fala é sempre endereçada à área da Reduc, entendeu, doutor? Sim. Então, na área da Reduc aconteceu aquela assembleia, então eles não autorizaram a gente falar na rádio. Lá um outro processo, pelo que eu estou vendo o nosso amigo vindo aqui, é um outro processo, né? Aí isso aí tem que ser colocado na assembleia, correto, companheiro? Com certeza. Eu não posso chegar e falar. Aí a assembleia, de repente, autorizar, a gente pode falar. E o que a Assembleia decidiu? A Assembleia da Reduc. A Assembleia da Reduc decidiu que não pode, tem que ser lá no estacionamento. Do estacionamento. Comparecer no estacionamento com Não horário. pode ser feita a divulgação. Não pode ser a divulgação aqui. Então tem que comparecer no estacionamento da No Reduc. estacionamento com da horário. Reduc. Só que ela não está perguntando Reduc. Não, Reduc. Ela não está perguntando Reduc. Ela está endereçando ao companheiro. Certo, companheiro? Ela certo. está querendo saber de lá. De Magé. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer essa reunião, o próprio companheiro vai poder chegar e falar assim, é assim, que eu não posso falar nada. Eu tô lá, eu vou esclarecer. Entendeu? Da Reduc, as pessoas já sabem, que assistem a nossa live. Mas teve um companheiro na dúvida dele, ele informou que fez o curso de solda, né? E aí gostaria de saber como pode obter uma oportunidade de emprego. Já é um outro caso, né? É um outro caso. O que o companheiro está fazendo aqui, porque anteriormente aqui a gente fazia curso de solda, tudo gratuito. Até passagem, tudo a gente fazia aqui no sindicato. Que tinha muita obra, né? E foi antes de 2017, porque em 2017, né? O governo Temer, aquele governo contra o sindicato, eu tenho que falar mesmo aqui na rádio, cortou tudo do sindicato. Entendeu? Então aquelas coisas que a gente fazia no sindicato
anteriormente, a gente não consegue. Entendeu? É por causa dessa limitação financeira do sindicato. Entendeu? Por isso que eu estou vendo comparar, eu fiz curso de história, assim, fez aqui gratuitamente. Tá bom? Com um amigo que falou que... Naquela época, era época boa, né, Sérgio? Foi Um dada posto oportunidade, sindical, foi dada deu oportunidade para muitos trabalhadores se formarem através do Sitcom. Inclusive, eu fiz curso de informática aqui. Legal, Tá? legal. Então, eu quero deixar claro aqui também, eu tenho que dar essa informação aos trabalhadores que tem aqui na sede do sindicato, tá? Serviço disponível somente na sede do Sitcom, totalmente gratuito para vocês, associados e dependentes. Atendimento odontológico, apenas na sede do Sitcom. A partir do dia 28 de 2025, horário de atendimento odontológico clínico com restauração, limpeza, extrações na sede do sindicato serão de segunda, terça e sexta-feira, na tabela abaixo. Por que eu peguei? As pessoas sempre viram segunda, terça e quinta, mas agora é segunda, terça e sexta. É porque teve a mudança, Teve a né? mudança. Que Agora, de dentista. agora é a doutora Júlia, né? De segunda-feira. Doutora Mônica teve que sair, né, Sérgio? Isso. De 8 às 17, terça-feira de 8 às 17, sexta-feira de 8 às 17. Por isso que eu peguei essas informações aqui. E aí, Para Léo? poder alinhar. Vamos dar só continuidade aqui nos comentários, só para a gente entrar no momento do sorteio. Temos o Gilvan Santos, muitas informações importantes hoje na live. Opa. Temos a missionária Ilza. Parabéns para esse trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe todos vocês sempre. Obrigado, boa Obrigada. tarde. Deisicena desejando uma boa tarde a todos. Boa Temos tarde. a Boa tarde. Karen Barbosa também desejando uma boa tarde a Boa todos. tarde. Boa tarde. Temos o Everton Carvalho também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. tarde. Temos a Pereira da Silva, excelente live, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Márcio Isaac perguntou sobre o processo da Misel. Misel, vamos lá. Tá aí, recurso extraordinário. O nome dele é? Márcio Isaac. Boa tarde, senhor Márcio Isaac. Então, a coletiva da Misel, ela está com o ministro, tá? Recentemente, o sindicato apresentou um recurso extraordinário, né, em relação à decisão que foi tomada pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, que afastou a responsabilidade da Petrobras. Então, já tem esse recurso aí que foi apresentado pelo Sitcom e que vai ser analisado aí pela instância superior, que é o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, ainda existe esperança no fim do túnel, né, Hernandes? Sim, se tem o Porque recurso... esse processo é de 2016, né? 2016, exatamente. Então tem o recurso lá, Sim, sim. que vai ser analisado, esperamos que seja modificada a decisão do Sim. TST. Vamos orar. Vamos orar. Sobre o companheiro que perguntou das vagas, o Marceliano deixou assim: houve uma votação no estacionamento da Reduc, onde os empregados e os desempregados entraram em um comum acordo. Sendo assim, os assuntos relacionados à Reduc é tratado no estacionamento da Reduc, Isso. junto ao nosso sindicato. É isso daí, Marcelo. Exatamente. Faz bem se lembrar disso, né? Bem lembrado isso aí. E agora E nós vamos para qual momento? Só um momentinho. A companheira está querendo saber. Aí como é que eu faço? Você vai deixar um contato no sindicato? Porque a companheira está querendo saber se vai ser o mesmo processo que foi na Reduc. Companheiro, Você. perguntou. Pelo Entendeu? visto, sim. É assim, o que acontece lá? Foi acordado lá. O Jean participou quinta-feira de uma reunião Passa lá. aqui, que esse assunto é até Assim, importante. foi. Assim, foi. Boa tarde novamente. O que acontece? O Jean subiu lá na quinta-feira, lá, teve uma reunião junto com. Parou a pauta na Câmara dos Vereadores, junto com os vereadores e a comissão. E aí, o que foi acordado ali? De direcionar essas vagas pro Cine, porque os trabalhadores argumentou, como um amigo falou aí, como eu concorro a uma vaga de emprego? Aí vai direcionar, como a Conscab fez lá atrás, em 2016, vai direcionar pro Cine. Então, qualquer um vai ter acesso. Como é que a amiga vai fazer? O que você falou, ela vai pegar a carteira de trabalho dela, ela vai no Cine lá, de Magé ou de Guapi, como a obra vai abranger 4 cidades, eu sei também deve vir aqui em Caxias, vai direcionar, você vai nesse Cine. Se a vaga aparecer lá em Magé, vai aparecer também aqui no Cine de Caxias ou de Itaboraí, que a obra vai estar abrangendo essas 4 cidades. O que foi acordado ali? Vai ser direcionado para ali, para não ter isso aí até mesmo. Politicados, vereadores lá se comprometeram de não... A gente não vamos intervir nisso aí, não vai virar politicagem.
Portanto que chamou, convidou o sindicato para estar lá, a comissão de trabalhador pediu que os trabalhadores viessem acompanhar junto eles, a fiscalizar a empresa. Mas também, assim, não discriminação. Exigiu que 70% da mão de obra seria aqui, Magé e região, Rio de Janeiro. Não tendo discriminação a quem seja de outro estado. Vai também fiscalizar isso aí. A empresa vai chegar aqui, tem 10 funcionários aí. 8 é de fora. Não, vai ter que dosar esse negócio. Então, mas assim, a amiga aí, pode deixar também o meu contato. Eu vou estar acionando ela no grupo lá. E mais informação ela vai estar ciente dentro do grupo, que nesse grupo é colocado todas as informações. Ó. Tal dia vai ter uma reunião. Quinta-feira nós estamos indo, os vereadores vão parar a Câmara, igual está fazendo Magé hoje. Para a Câmara dos Vereadores, a sessão hoje é para falar sobre trabalho. Coisa que nunca aconteceu. Então pode ligar para o sindicato também, né? Também para o sindicato. O Jean está nesse consentimento aí, está alinhado. Não tem, assim, prefeitura, não. Junção, trabalhador, sindicato e comissão. E comissão junto com a Câmara. Eles estão com esse compromisso. O prefeito se comprometeu. Que bom, ótimo, né? Vai gerar muita empregabilidade. Vamos pro sorteio, Léo. Vamos para a melhor hora? Hora. Hã? Legal. Eduardo que vai sortear hoje. O Eduardo, né? Nosso convidado. Roda aí. Pode rodar. Qual o brinde hoje primeiro? A sexta primeiro? Bota o Colomba primeiro. Depois o último mais. Vamos tomar essa sessão aí. Qual vai ser o primeiro brinde? Balduco Colomba. Mas o que acontece? Quem ganhar o brinde tem que vir logo pro sindicato buscar, hein? Porque a Páscoa já... Amanhã está. A Marcela, quando eu trabalhei por esse pouquinho, ela gosta muito de doce. Se ela ganhar, eu vou levar o dela. Ela ganhou uma cesta. Vou levar o dela, Marcela. Ela gosta muito de doce. Não, a Marcela dos Anjos ganhou uma cesta. A outra ganhou o pule. Para baixo, para baixo. Umzinha só. Ela já botou aqui, Pronto. bora. Fala aqui o número aqui, ó. Número 29. 29 é o Pereira da Silva. Companheiro Não, Pereira. Pereira Então, não ok. pode. Da Silva. Passa, Tem que dar um ok. passa esse Pereira da Silva. Tem que deixar. Pereira da Silva, deixa aí nos comentários o ganhei. Ganhei. Pereira da Silva é minha mãe, gente. Se não deixar, eu ganhei, Sérgio. Como é que faz? Não, aí só Vai tem de outra. novo. Minha mãe não vai, gente. É café com leite. Minha mãe não vai. Pode fazer de novo. Então esse número aí é para sortear a Quer? sexta agora, né? Não, agora vai. Não, porque é minha Não, mãe calma aí, Pereira da Silva. 2 minutinhos, tem que contar. Não, ali. Não, é quem minha ganhou foi mãe. a Ela mandou É tua oi. mãe? Não, não vale. Não vale, não vale. De casa Mas não essa vale. mãe é muito fã dessa filha, né? Não Vou é? te falar. Então, Pula, vai tirar outra. Número 12. Número 12. Número 12 12. foi a Nete Freitas. Ei! Companheira Nete, dá um alô aí, tem que dar um alô. Dá um né, Léo? alô aí, Dá um alô, Nete. dá uma vista aí, Léo. Nete Freitas. Dá um alô aí, Léo. Vou rodar novamente. Pode esperar? Vamos esperar. Deu um alô, né? Ó, o doutor Hernando fala pra me contar, hein? Doutor Hernando é muito cuidado. Eu tô defendendo o doutor Hernando aí. Nete, cadê você? Tô defendendo do doutor Hernando. Na hora que ele falar, eu vou contar. deixa eu parar aqui, aí você começa. Vamos parar. Na hora você que o começa. doutor Hernando falar, não tem jeito. Doutor Última Hernando. chamada para Nete Freitas. Quando parar, você começa. Pode falar, doutor. Vamos lá, vamos. Pode ir lá? Não, calma aí. Pera aí, ó, mais uma vez. Ai, meu Deus, as bolas estão Rodou muito caindo. forte. Peraí, Peraí, só um minutinho, peraí, peraí. pegar as bolinhas. Peraí, calma Assim aí. que dá tempo Enquanto pra- isso, vamos minutinho. lá, Nete. Aqui, ó. Tem uma lá na ponta, lá, Léo. Eu pego aqui, eu pego aqui. Acidente aqui no trabalho. Já peguei. Foi 12. Só fechar de novo. Vamos lá. Saltou a tampinha. Léo, vou contar. Posso contar? Tá todo mundo de acordo para me contar de 1 até 3? Tem que estar todo mundo de acordo. Vamos de acordo. Tá de acordo? E aí? Tem resposta? Nete Freitas, não é nada. Tá de acordo? Então vou contar. Vamos lá, infeliz. Número 1, 2, 3. a doutora Karen já
levantou, passou a vez. Então vamos sortear Sortear outro. primeiro brinde ainda. O primeiro brinde ainda, hein, Primeiro gente? brinde. Primeiro brinde. Número 25. 25. 25. Karen Barbosa. Companheira Karen Karen. Barbosa. Companheira Karen, dá um alô aí. Hoje companheira. só está dando mulheres nessa live, hein? Parabéns, Sorteio, hein? Karen Barbosa. Deixa aí nos comentários aí, ganhei. Coloca ganhei aí, Karen. Já deu um alô já? Não, Será que é o horário, gente? Será que o pessoal não, tá no todo mundo almoço? online. Tem bastante gente online. Tem? Tem? Tem. Então, enquanto sorteou esse primeiro aqui, vamos sortear o segundo. O segundo, e Não, mas aguarda esse aí daqui. não vale, aí não vale. Não Tem vale. que tirar o ganhador Mas aí primeiro. não apareceu. Não, não, Deixa tem eu que ver se- sair. Pra depois a gente ir pro Tem que outro. aparecer. Tem que aparecer. Karen Barbosa. E é isso, nada. Senhora Eu, Karen não, Barbosa. Ah lá. Eu? Aê! É porque a live ela Parabéns. tem um atraso. Só dizer quando Então, se você pode vir buscar aqui no Companheira sindicato. Karen, já meus deixa parabéns. aqui. Karen foi a vencedora Karen do... Barbosa. Colomba. Da Colomba Pascoal. Meus parabéns, hein, cara. Parabéns, hein? Meus parabéns. Parabéns. Guarda aqui. Beleza. Karen já fez o primeiro Depois ela vencedor. tem que falar onde ela quer que pegue isso aí. Isso, já pode É. perguntar ela aí que ela tá Não, subindo, pode sabe? trazer. Vem no sindicato. Vem no pra pegar, sindicato, cara. é. Corre que vai dar pra vir pegar. E Segundo agora, Esse é o brinde. Eita, doutor Renan. olha esse brinde. Esse gente. daí. É a sexta. Né, Karina? De Olha chocolate. que cesta cheia de chocolate. Olha o Tem segundo ovo de brinde aí Páscoa, pra ser biscoitinho sorteado. de chocolate. Nossa, Pode tem mandar. bastante coisa. Aí, cruze Barra de rodar. chocolate, bombom, meu Deus. Vamos lá. Vamos, Eduardo. Vamos lá. Vamos lá, companheiro Eduardo. Número 19. 19. Maria Clara. Ah, de novo, Maria. Meus Maria parabéns. Clara. Clara. Companheira Maria, mas tem que dar um Tá com alô. sorte, hein? A Maria Clara. É ela que falou que era Dá um alô, Maria Clara. É aniversariante, não? Eu não lembro, não. Teve alguém que falou assim, hoje é meu aniversário, eu quero É. ganhar, não sei o Esse nome quê. parece Eu não assim. lembro se Eu foi acho que era ela. a Lidiane que falou que Ah, era. acho que era É a mesmo? Lidiane. Mas a vencedora de agora foi a Maria Clara. Maria Clara. Clara. Maria Clara também já ganhou outras vezes, Uma não outra foi? sexta. tipo, Uma outra tá? sexta. Parabéns, Maria Clara. Essa é a importância de participar, né? É isso aí. Estamos Obrigada. aguardando aí Colocar o o seu ganhei, ok. hein? Agora vai ser rápido, vamos lá. Tem que Maria Colocar o Clara. ganhei. Se não colocar. Se A fila anda. Maria Clara, ganhei. Aê, parabéns! Maria vai estar pegando com a gente hoje, como é que vai ser? Porque a gente tem um feriado aí, né, Sérgio? Isso, temos feriado. Eu queria muito agradecer a presença de todos e dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês toda quinta-feira, né, Karina? Com certeza. E desejar um ótimo final de semana, um ótimo feriado para vocês, que vocês aproveitem a família de vocês, que a família é o bem que a gente tem mais precioso nessa vida. Beijo para todos. Beijo pra todos. Normalmente fechar a gente com uma encerra oração? com uma oração, né? Sim, sim, Né? sim. E aqui E tem aqui o na nosso convidado, vai Nosso conduzir, convidado vai conduzir a conduzir uma oração. oração. Tá orando. Exatamente. Vamos estar assim. Novamente, uma boa tarde a todos. Vamos estar assim orando aí, agradecendo ao E Senhor. Eduardo, obrigada também pela Pela sua presença. presença. tá? Não, me Você sinto- é sempre Nossa live. bem-vindo Me aqui sinto com a honroso gente. aí. Queria dizer que vem aqui na classe trabalhador falar sobre a classe trabalhador, assim, não somente sobre minha cidade, sobre Caxias, todos. E todas as vezes que o saudoso Mazinho subia lá em Magé, eu como um amigo, digo amigo, eu sentia prazer de estar ali. E todas as vezes que ele subiu lá, eu tive lá do lado dele, seja na Câmara de Vereador, na Casa do Empreendedor, na Conscap. Todas as vezes que tinha uma assembleia, e a gente estava perto. Eu queria dizer aqui para todos os diretores, e eu falo sempre para o Jean, que nós viemos assim pegar as coisas de bom que ele deixou pra gente. Então a gente viemos assim colocar em prática tudo aquilo de bom ao qual ele deixou, um legado. Que todos nós vamos partir um dia. Mas eu venho dizer aqui nessa tarde aqui, que é o legado ao qual nós vamos deixar. Então, assim, a nossa doutora Paula falou aqui sobre família. Eu quero dizer a você nessa Páscoa que não é simplesmente um chocolate, simplesmente ali um bombom, que nós viemos celebrar
essa Páscoa com muito amor, carinho, e nós viemos assim dar o maior valor, que é a nossa família. A família é a base de tudo. Verdade. A família nos sustenta, a família é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu estava esse dia conversando com ela no estacionamento e o amigo falava, Zé Ricardo ali, sobre a trajetória, que estudou junto com a doutora Paula, e falando sobre a família. E ela ali começou a falar um pouquinho da família, do estilo dela, as profissões, e ali eu fiquei observando e o Zé Ricardo colocava. Naquela época a gente era muito feliz, nós brincava na rua, a família era mais unida, as pessoas amavam mais uns aos outros. Então eu quero dizer nessa tarde aqui, antes de orar, que a base de tudo é a nossa família, que nós viemos ter amor próximo, que nós viemos a cada dia mais encher o nosso coração de coisas boas, De amor, né? de amor, porque amor é a base de tudo. Tudo aqui é passageiro, Sim. tudo é passageiro, mas que nós viemos colocar o amor em nossos corações, é o que está faltando hoje no nosso mundo, no nosso país, no meio da nossa família. Vamos estar se orando e agradecendo ao Senhor. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai. Pai, como ministro da Tua Palavra nessa tarde aqui, Senhor, qual foi me convidado para estar aqui junto, Senhor, com os diretores, junto aqui, Senhor, Pai, com cada representante desse sindicato. Eu venho aqui, Senhor, como ministro da Tua Palavra nessa tarde, profetizar a chuva de bênção, de vitória, sobre a direção desse sindicato. Pai, que nós sabemos que o nosso amigo saudoso Mazinho se partiu, mas aqui, Senhor, deixou um legado. Aqui tem pessoas também capacitadas, que eu creio, Pai querido, que o Senhor vai direcionar, Pai, como foi falado aqui, pessoas capacitadas com conhecimento, mas não somente aqui, Senhor, terreno, mas que o Senhor venha aí dar sabedoria do alto, como ali, Senhor, a Salomão, muito jovem ali, Senhor, ele pediu Deus, tu apresentaste para ele o que ele queria, ele ali pediu sabedoria, porque ele sabia que com a sabedoria, ele ia poder conduzir, aleluia, o teu reinado. Então, nessa tarde, Senhor, eu vim aqui abençoar cada família também que está nesta live, Senhor, assistindo, Senhor. Que não seja simplesmente uma live, que tu venha só dar uma tarde abençoada, de vitória, repleta de paz, que as tuas mãos venham estar estendidas sobre cada família, cada lar, Senhor. Que tu venha colocar amor, Pai, nos nossos corações, que nós possamos a cada dia ser um ser melhor, que possamos avançar, Senhor, em cada meta, em tudo aquilo que nós colocamos as nossas mãos, venha ser abençoado. Nessa tarde eu profetizo, eu decreto chuva de bênção, de milagre, de vitória sobre cada direção desse sindicato, sobre, Pai, cada vida que está assistindo esta live. Em nome do teu filho amado Jesus, eu decreto o milagre, a vitória, em nome de Jesus nessa tarde. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meu amigão. Bom feriado a todos. Uma feliz Páscoa, Feliz, né? Feliz Páscoa para todos e quinta-feira estamos de volta. Exatamente. Até a próxima live. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau. Gostaria de agradecer a presença de todos e uma ótima quinta-feira e abençoada Páscoa para todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. gente.